Não, tá ótimo. Bom, bom dia para todos. Bom dia quem está conectado aqui no online. Também agradeço a presença de todo mundo que está aqui presencialmente. E hoje nós vamos ter mais uma edição do nosso evento Mundo em Pauta. Para quem está participando pela primeira vez, uma conversa bem solta aqui sobre alguns temas relevantes, né, que a gente tem no Brasil e no mundo. E hoje a gente tem aqui nossa querida convidada, amiga querida, a Marielbe, e é uma das expoentes aqui no Brasil nessa área de direito tributário, para falar um pouquinho sobre a reforma tributária, que está bem simples, está coisa bem tranquila, né, Maria? Então, a gente trouxe a Marielbe, que inclusive assumiu a presidência aqui do Conselho Jurídico do Instituto, para a gente conversar um pouco. Então, vamos lá. Marielbe, a palavra está com você. Bom dia a todos, é uma alegria enorme estar aqui com vocês, é um prazer, né? Obrigada, Maurício, pelo convite, obrigada a todos vocês que estão aí nessa segunda pela manhã, né, nos assistindo, e para falar desse tema que está sendo a bola da vez no Brasil, a reforma tributária, que todo mundo anseia há muito tempo, uma expectativa muito grande, e passou já na Câmara dos Deputados e atualmente está em estudo no Senado. Entretanto, ela vem com a promessa de simplificação, vem querendo dizer que vai atrair investimentos, gerar empregos, etc. Só que quando a gente vai ver a proposta que está lá, ela nem simplifica, e aí eu tenho minhas dúvidas se realmente ela vai é, cumprir tudo o que promete com relação à geração de emprego. Porque no texto a gente verifica algumas inconsistências que terminam por desvirtuar o objetivo da proposta, né? Eu sempre começo falando, e causa muita desilusão, que todo mundo está esperando a substituição de 5 tributos por 2 tributos, né, que seria assim a simplificação. Só que nós vamos ter uma reforma que vai tirar 5 tributos e vai trazer 5 tributos. E durante 8 anos teremos 10 tributos, ou seja, Maravilha, os né? 5 atuais com toda a complexidade e mais os novos que serão criados. E aí, juntando tudo, vamos ter durante 8 anos, que é o período de transição, inclusive é um período muito longo, vamos ter a complexidade antiga e a complexidade do novo tributo, ou seja, serão 10 tributos nesse período, e aí as empresas terão que se adaptar, né? Isso se passar dessa forma. Aí vai ter o quê? Vai ter toda a complexidade, as questões fiscais, as questões burocráticas para serem continuam a ser cumpridas com relação ao sistema atual, e com relação ao novo sistema, o que a gente ainda nem sabe bem como é que vai ficar. Por quê? Porque vai vir uma lei complementar que vai dizer tudo. Então, toda a proposta da PEC, a PEC é uma proposta de emenda constitucional, está trazendo 150 dispositivos na Constituição, só aí você imagina o que é que vai acontecer com essa interpretação. E aí serão 150 novos dispositivos, juntar tudo que existia, só que a peculiaridade é que vai estar trazendo tudo e dizendo, não, isso tudo vai ficar numa lei complementar que a gente não sabe qual é que vai regulamentar, nem tem nenhum esboço de texto. E isso é complicado, por quê? Porque você está aprovando uma reforma tributária que você não sabe exatamente qual é. Por quê? Porque a lei complementar quem vai trazer os detalhes. E tem algumas novidades assim muito interessantes e preocupantes também, que vai ser substituído PIS/COFINS pelo a CBS, né? O IPI substituído pelo IS, ICMS, ISS, o IBS, e teremos ainda uma contribuição nova que poderá ser criada pelos estados, que eu espero que no Senado não vigore, e vai ser uma contribuição que os estados vão poder regulamentar, criar com legislação deles, etc. Então,
A esperança que tivéssemos uma alíquota única também não vai ser, porque só de início já temos duas alíquotas, da CBS e do IBS. Cada estado poderá fixar sua alíquota e cada município poderá fixar sua alíquota, porque o Supremo vai dar uma alíquota de referência. A alíquota de referência é, assim, digamos, uma média. Cada estado ou município poderá ter uma a mais ou uma a menos. Então, isso aí significa que quando a pessoa for pagar, vai ter que somar a alíquota do estado que ele está com a alíquota do município que ele está. Imagine 27 estados e 5.680 municípios, 600, a gente não sabe ao certo quantos são, mas fica por aí. Então, uma empresa que tenha grande capilaridade em vários municípios vai ter que trabalhar com esse multiplicador. Então, imagine que era para simplificar e terminou trazendo toda essa complexidade também. Mas se quiser que eu apresente aqui. Eu quero agora apresentar aqui para vocês, para passar, que tem vários detalhes Peraí, deixa eu só importantes. compartilhar a tela para eles verem lá. Peraí. Vou fazer uma apresentação de slides para dar um norte, para que vocês todos possam acompanhar. Né? Vocês estão vendo quem está conectado aí? Acho que sim, né? Agora tem que ir bem aqui. É melhor aumentar a tela, né? Não, botar no aumento. Já botou? Ele deve estar aparecendo lá. Ele não vai aparecer aqui, né? Está pensando aqui, não sei o que que. Era aqui mesmo. Alguém fez assim, não, Maurício. Mas sumiu aqui para mim. Aqui. Apareceu. Pronto. Pronto, agora Como é sim. que vai passar? Deixa eu passar aqui na lista, vai passar aos pouquinhos. Bom, na realidade, quando a gente fala em carga tributária alta, ela é alta porque a despesa é alta. Então, você veja aí que no orçamento federal que está executado em 2022, que a gente não teve de 2023, eram 4 trilhões de reais. E você vê que a maioria é gasta em juros e amortização da dívida, um pouco de previdência social, transferência, e os demais gastos são, assim, pequenos em relação ao que se gasta com juros e amortização. Mas o gasto é esse, portanto, tem que ter receita para isso. Daí, porque nunca vamos ter redução de carga tributária no Brasil. Aqui eu já falei, né, que o sistema atual é burocrático, excesso de obrigações acessórias, excesso de legislação. Só aí nós temos o tanto de tributos criados após a Constituição de 88, é uma tributação cumulativa, ou seja, em cada elo da cadeia produtiva vai se somando o tributo. O tributo é calculado por dentro, por exemplo, ICMS é 18%, que aparece ali, só que ele incide sobre o tributo, termina 22%. Né? E temos atualmente em litígio 5 trilhões de reais e 39 milhões de processos. Então, é um sistema que leva muita litigiosidade. Né? Isso tudo gera insegurança jurídica. A reforma atual, ela traz, na própria Constituição, a seguinte questão: o sistema tributário deverá observar os princípios de simplicidade, transparência, justiça tributária, equilíbrio e defesa do meio ambiente. Então, esse é o grande norte da reforma tributária, que quando a gente vai ver o texto que vai resultar, a gente vai ver que nada disso acontece, né? Embora vai uniformizar a legislação, ICMS e ISS já é um avanço, a tributação no destino, ou seja, hoje a tributação na origem, então os países produtores têm uma arrecadação maior, ela passa para o destino, a alíquota será por fora, então todo mundo vai saber quanto está pagando, né? Foi criada uma cesta básica nacional exatamente para amortecer essa alta tributação que vem em cima dos produtos básicos para que a população mais pobre possa não sofrer muito. Essa é uma grande questão, porque quais serão os produtos que serão colocados nessa cesta básica, né? Devolução do imposto mais pobre, essa é outra questão que, não, o mais pobre vai ter de volta, portanto, não vai incidir sobre ele. Mas, espera ainda, quem é mais pobre no Brasil vai ter recurso, como é que vai ser devolvido? Então, esse é um grande mistério. Né?
Finalmente vai ter IPVA sobre aviões e barcos, né, que era a grande revolta nacional. Realmente, você comprava um Fusquinha, tinha IPVA, e o avião e o barco de luxo não tinha, né? E produtos da saúde menstrual, que essa é uma grande batalha, inclusive, dos grupos de mulheres, né? E meninas e adolescentes muitas vezes ficavam impedidas de ir para a escola exatamente por falta de produtos de higiene, né? E aí nós temos PIS, COFINS e IPI, né? Cria 5 tributos. PIS, COFINS vai para a CBS, COFINS também vai para a CBS federal, o IPI vira IPI alíquota zero durante 10 anos, mas na realidade ele vai ser substituído pelo IBS seletivo sobre produtos que prejudicam a saúde e produtos que prejudicam o meio ambiente. E aqui fica a grande questão, né? Açúcar faz mal à saúde, vai poder incidir esse tributo? Acho que eu estava pensando que produtos prejudicam a saúde de quase todos hoje em dia. Pois é, gordura Claro trans, que até suco de laranja agora prejudica a saúde. mas essas coisas uma hora prejudica, outra hora não prejudica, né? Então eu digo assim, como faça tudo, porque vai ver que depois volta, aí você deixou de se alimentar. Mas isso é preocupante porque o conceito está muito largo, prejudicial à saúde e ao meio ambiente. Então, combustível é a primeira coisa que prejudica o meio ambiente. Vai poder ter esse terceiro imposto, e aí vem o ICMS e o ISS, que vira o IBS subnacional, e foi criada essa contribuição para os estados, né, produtos primários e semi-elaborados, né, e a contribuição de iluminação pública. Então, na realidade, é ilusório dizer que vão acabar 5 tributos por 2, que vão ser 5 tributos substituídos por 5 tributos, né? Aí eu já falei, a questão da alíquota uniforme não vai ser, ninguém sabe a alíquota, essa é outra questão importante, né? Porque qual será a alíquota desse imposto? Vamos ter uma reforma para um novo imposto que ninguém sabe. Fala-se em 25, 27, já chegou a 30, 33, né? Tem o período de transição de 8 anos, ou seja, só em 2033 vamos ter realmente essa transmudação dos impostos atuais. Até lá ficam os impostos atuais e os novos tributos. Esse período de 8 anos, por que é tão longo? Porque eles acham que é o período necessário para Acho que entrou o amortecer, áudio, né? é o período para amortecer o impacto da nova tributação. Na realidade, é porque eles não têm um estudo para saber qual o reflexo disso na arrecadação. Então, eles, como não sabem se vai afetar, se vai aumentar, se vai reduzir, claro que vai aumentar porque a alíquota é maior, mas eles não sabem como isso vai afetar a arrecadação. Então, eles vão fazendo aos poucos para que possa saber, ao final das contas, em 2033, se pode já tirar os velhos, etc. Entendi. Cá para nós, pela experiência que eu tenho, eu acho que em 2033 vamos contar com os 10 tributos, porque vão gostar. Fica perene. Fica perene. Lembra de PMF, CPMF, volta, tira, bota, e terminou, só extinguiu uma coisa que era provisória, ficou permanente. Eu sou Madeleine, tá? Oi, Madeleine. Aquela fórmula terrível de importação, do imposto de importação, ela continua? Continua. O imposto de importação não vai ser alterado, né? Agora, ali você tinha PIS, COFINS de importação, que ninguém falou nada, mas a gente acha que vai terminar, porque vai incidir só essas contribuições sobre tudo também, né? Dos produtos que entraram, mas ainda a gente não tem uma definição. Então, talvez simplifique a fórmula, mas a A carga incidência... tributária Não. Pelo contrário, né? Hoje, por exemplo, PIS e COFINS se paga 9,65 e a previsão é que ele passe para 12 já em 2025, né? Ou seja, juntando PIS, o CBS, a alíquota a gente não sabe, mas foi dito 25, depois a Receita Federal fez um estudo dizendo que por causa das isenções era 27, depois foi dizendo, já tem estudo dizendo que vai ser 33, a gente não sabe quanto vai ser. Esse é o grande mistério da reforma, né? E continua o regime tributário atual? Lucro presumido, lucro real. Isso. Aí é para o imposto sobre a renda, continua, porque aqui é só a tributação sobre o consumo, sobre o produto e o que você vai
vai consumir. Imposto sobre a renda continua, o CSL continua tudo igual. É o que muda é o PIS/COFINS do presumido e do real, que daí vai passar a ser só a CBS não cumulativa, né? Exatamente. E Aliás, aí, deixa eu aproveitar para falar, só para quem não está aqui, nós estamos aqui com a Ana Carolina, que é fundadora do Mulheres no Tributário, né? Então tem mais uma especialista aqui, e temos também o Alejandro, que está conectando lá do Uruguai, que é nosso representante no Uruguai, que também é um grande especialista em tributário, e que inclusive palestrou com a Marielma no evento nosso recente, pronto, né? então ele já está por dentro das reformas, né? Naquele dia a gente chegou a falar também sobre isso, né? Prazer ver você aí, né? Então, aqui já falei do IBS, né? Aqui nessa setinha. Acho que travou. Acho que eu que tinha trocado de... Pronto. Não. Então, vai aumentar um custo de imediato, ou seja, de imediato dizem que vai ficar muito ruim para depois ficar bom, né? Eu espero, mas eu convivo com reforma tributária, eu fui da Receita Federal com imposto desde 88, e pela experiência, acho que não muda muito, mas vamos torcer, né? A gente tem que ter esperança, né? Ué. Está indo só no... Onde é que... Aqui? E o que é mais interessante é a reforma todinha só termina em 50 anos para adequar a arrecadação da origem para o destino, Meu 2078, Deus né? do céu. Quantos estarão vivos assim? A gente que é nova vai estar viva agora. Pelo menos espera. Onde é que você Já está? foi, já foi. Bom, e aí com 50 anos passa a tributação, 2078. Mas o século passado, nós somos do século passado, né? A gente dizia assim, quando chegar no ano 2000, quando chegar 2000, e tanto, ó, já chegamos e estamos aqui, né? Bom, então a proposta aprovada aumenta a carga tributária sobre alguns setores, essa aqui é a questão mais dramática, se os prestadores de serviço passarão mais ou menos 300% a 600%, dependendo do setor, né? A economia digital não tem nada, você vê que a economia digital hoje está numa velocidade incrível, mas não tem, inclusive os produtos estrangeiros entram aqui no Brasil com a carga tributária muito menor, e nada é feito com relação a isso. E interessante que as pessoas não reclamam que isso está acontecendo, né? Então, unificar, vamos ter mais de uma alíquota, já falei. O simples e a micro e pequena empresa não acaba o regime, mas se inviabiliza por conta da questão do direito de crédito. Acabam com os incentivos fiscais depois de 2033, do Norte e Nordeste, né? E devolução do imposto aos mais pobres, aquilo que eu já falei, que ninguém sabe como vai ser. A alíquota também ninguém sabe qual vai ser. E Isso tudo é definição de lei complementar. tudo é lei complementar. Caramba. Então, é a coisa que a gente vai ficar esperando para ver como essa lei complementar. O que eu acho muito perigoso, porque você aprova uma reforma tributária que mexe o sistema desse jeito e você não sabe o que é que está acontecendo. Então, tem muita coisa na Constituição, e é curioso que até o ovo agora é constitucional, né? Então, quem tinha problema com o ovo, fique tranquilo que é constitucional. Tem um dispositivo que fala lá na isenção do tributo da produtos hortos, frutos granjeiros e ovos. Aí está expressamente agora o ovo como um imposto, como um tributo constitucional, né? A cesta básica nacional, tudo é na lei complementar, né? Então, e o interessante é que essa alíquota única vai ser para pós, salmão, queijo, provolone e pão. Tudo é igual, né? Nossa Tudo é igual. Senhora. Então, faz um avião, faz uma Porsche, né? Pelo menos quem quiser comprar Porsche agora já sabe que está pagando uma alíquota razoável igual dos outros. Que coisa. Né? A simplificação altera 150 dispositivos constitucionais, aqui já falei, vamos conviver com dois temas diferentes. Não põe fim à complexidade da não cumulatividade, que é essa outra questão, e essa transição. A CBS começa, a CBS, que é a junção PIS/COFINS, começa em 2027, e o IBS vai de 2026 a 2033. Bom, a questão da não cumulatividade, esse é um grande problema e é uma grande promessa da reforma, né? Que a reforma veio para botar na cumulatividade plena para acabar o efeito cascata dos tributos
desde a origem até o destino. Hoje o sistema é como, né? Você compra, se credita, você vende, se debita. Débito menos crédito, débito maior paga, crédito maior, você fica com o crédito acumulado para compensação. Na outra sistemática, tem um dificultador. Né? Por quê? Porque você só vai ter direito a crédito depois que o outro pagar. Então, você comprou, não tem o crédito imediato. Você vai ficar aguardando que o outro pague o tributo para poder você ter o direito a crédito. Isso é muito ruim, porque você compra um produto hoje, e aí vai vender semana que vem, que hoje a velocidade dos negócios é muito grande. Então, você comprou, vai vender, qual é seu valor, seu preço? Você não sabe se o outro já pagou, se não pagou, porque vai ter prazo para pagar. E aí entra a grande novidade, que eu acho a coisa mais incrível do mundo, que foi criado o quarto poder da República. Antes a gente tinha executivo, legislativo, judiciário, agora vai ter o conselhão, que vai gerir o IBS dos estados e municípios. E esse poder, ele pode tanto, vai poder mais do que governador, do que prefeito. Por quê? Porque ele vai poder mandar projetos de lei para a Câmara, lei complementar, ele vai trabalhar com fiscalização, ele quem vai fazer a arrecadação de todos os estados e municípios, depois ele distribui. Então, na realidade, os governadores e prefeitos, é uma grande discussão entre os juristas, porque, por exemplo, eu acho que impacta o pacto federativo, ou seja, a autonomia de municípios e de estados, mas o pessoal diz que não impacta porque eles já não tinham dinheiro mesmo e agora vão ter dinheiro. Eu acho que não é bem isso, né? Porque os estados e os municípios vão ficar esperando que o conselhão faça a distribuição de verba de acordo lá com as regras. Então, eu sou muito nova, mas eu me lembro que quando era pequena, né, vocês lembram que tem a história de Pires na mão, o governador está com Pires na mão lá com o presidente, vai votar o Pires na mão para Brasília, só que agora para o conselhão, não mais para o presidente da República. E esse conselho que vai gerir esse tributo, ele é composto por 54 membros, 27 dos estados, 27 dos municípios. Né? Esses 27 estados são nomeados pelo governador? A lei complementar vai dizer. Ah, não sabem. Não, vai ser indicado pelo Estado. E o pior são 5.600 municípios indicar 27. Qual vai ser o critério? Né? E quem serão essas pessoas? Né? É mais um órgão com toda estrutura, etc., para ser criado. E sempre que cria um órgão, a gente sabe quem paga a conta. Eu e vocês todos aí. Né? Então, o que é que acontece? Isso é uma coisa assim, uma mudança total de paradigma. Não, mas é a forma de controlar, de saber se houve arrecadação, se não houve arrecadação. Imagine toda essa estrutura. Então, eu acredito que isso não vai funcionar. Então, o crédito não é imediato, né? Porque sem sistema de compensação dela, poderá utilizar os créditos em até 60 dias da aquisição. Por quê? Porque vai ficar esperando o outro pagar, o conselhão fazer esse processamento para depois aqui dizer que você tem o direito de crédito. Né? E aí vem essa grande questão. Qual o preço de venda que eu vou fazer? Eu tenho vendo hoje o produto e comprei o produto geralmente na mesma semana, que hoje ninguém fica com estoque. Eu vou vender já compensando ou sem compensar? Como é que faz? Isso é um grande complicador que eu espero que o Senado corrija. Não, nenhum país do mundo que tem IVA tem essa questão do condicionamento do crédito ao pagamento. Ele desestrutura o sistema. É que eu ia pensar justamente isso. Quando você tem o IVA, em geral, inclusive, dá bastante transparência. Você vai comprar o produto, vem lá o preço do produto, já o preço do imposto está pagando e o preço total. Isso, Né, isso vai ser para o isso consumidor. vai ter para o consumidor. Vai. Tá. Só que aí o que é que acontece? Paga aquilo, o imposto não vai direto para o governo. Né? A pessoa recebe tudo. Por exemplo, eu vendi por 100. O imposto é 25. Então, meu vendedor é 85 e 25 eu repasso. Tá? Vem tudo para mim. Só que tem gente que não paga, vai demorar esse processamento, enquanto isso, quem comprou não vai poder utilizar o crédito.
Entendi. Por quê? Porque ele está condicionado ao pagamento. Então, essa é uma das grandes fragilidades do novo sistema, que, sob a minha ótica, vai inviabilizar totalmente, entendeu? Qualquer dúvida. Aí para pagar a taxa vai criar um caos e a gente vai ver mais litigiosidade. Justamente Para de pagar. para pagar ou qualquer coisa, você está prejudicado. Não, e se você Uhum. Se você comprar... Não, e muitas vezes você já pagou no preço, né? Pois é. Ou seja, já pagou nos 100 ou 85 produto e 25 impostos. Aí você paga 100. Então, teria que ter direito ao crédito dos 25, mas não. Se o outro se apropriou indevidamente, como é que vai ser? Então, Na verdade, isso aí... o seu preço não está sendo onerado em 25%. Exatamente. Porque se você não teve a compensação, como é que fica? Para você formar o seu novo preço. Cresceu a Você cadeia vai toda. deixar de considerar aqueles 25% para ganhar 25% do seu Pois é, mas só que você vai terminar pagando duas vezes, né? Porque se ele já vem para você com 25, aí a opção que eles dão, não, para compensar, então você opta por você pagar 25. Eu digo, mas 25? Aí o produto que é 100 termina por 125, e você fica com dois impostos. Né? Na verdade, o produto está onerado em 50%, em tese. É. Eu acredito Fazendo o contribuinte o papel fiscal. também. O contribuinte vai ter que fiscalizar. Imagine uma grande loja de varejo que tem 1.000 fornecedores. Ela tem que ficar controlando se os 1.000 fornecedores pagarem. Isso é questão de sigilo. Como é que ela vai ver se pagou ou não? Vai ligar? Ó, vocês pagaram imposto? Aí diz, não, o conselhão vai resolver isso com tecnologia. Nós vemos a questão do crédito do CMS aqui em São Paulo. Já gera um caos só a consulta de idoneidade, né? Mas depois foi declarado inidôneo, só que na época da consulta gera autuação, aí você ganha só no judiciário. Mas esse é o pagamento. E o volume de crédito, você veja, a Lei Candir veio garantindo, o exportador tem direito à devolução do crédito da exportação. O tanto de crédito que tem acumulado, né? Então, eu tenho muitos clientes que estão lá com milhões mesmo de crédito acumulado e faz o quê? E outra coisa, hoje já existe a maior demanda do judiciário e é o poder público. Você imagina o que vai acontecer com isso? 70% dos processos... Não, mas isso é para simplificar e evitar litígio, isso aí. Para evitar litígio. Né? Não, para advogado vai ser bom, né? Eu digo sempre o seguinte, como cidadã e como estudiosa, isso aqui me choca. Agora, como advogado, quando acabar a reforma, eu vou ter causa à vontade, né? Mas está errado isso, está errado. O sistema não pode alimentar o litígio. Claro. Né? Ele tem que ser um sistema para vir fazer o que fez, que era exatamente simplificar. Ele tem que arrecadar, simplificar e pacificar, né? Com certeza. E nesse artigo tem o poderá. Poderá, mas o poderá sempre será, né? Bom, então... Oi. Mais uma perguntinha. Fica à vontade. E o imposto sobre dividendos? Aí é o imposto sobre a renda que vai ser criado. Né? Ele vai ser criado mesmo? Aqui nessa PEC, na emenda constitucional, ele está dizendo que dentro de 180 dias vai ser enviado para o Congresso a lei, a proposta de lei que vai criar a tributação sobre dividendos. Presume que será ali de 20%, mas se ela vier 20%, aí já é imposto sobre a renda, né? Fora esse aqui. Então, você vai ter um aumento desse aqui. Alô, Tomás? Vai ter o aumento da tributação dos dividendos em 20%. E aí você veja a seguinte questão, como é que fica essas empresas com esse aumento brutal de carga tributária, né? E mais, hoje, por exemplo, quem está no lucro real paga 34% de imposto sobre a renda pessoa jurídica, porque é 25% de imposto sobre a renda e 9% de CSL, né? Muito bem. Se, além disso, o lucro que for distribuído tiver 20%, esse lucro vai ser tributado em 54%. Por quê? Porque, na realidade, a empresa é uma ficção jurídica. Essa ficção jurídica é o quê? A empresa é dos sócios, dos acionistas.
Então, se ela é tributada aqui, o lucro é tributado, e a distribuição desse lucro, que são os dividendos, também for tributada, significa que os proprietários da empresa estão recebendo essa tributação em 54%. Aí imagine aí que, no caso, que é do lucro presumido o prestador do serviço, vai ter um aumento brutal de 300% de imposto. Então, junto à tributação sobre o consumo e a tributação sobre os dividendos, como é que vai ficar isso aí, né? Então, o Congresso realmente precisa se debruçar, porque a tributação dos dividendos, ela pode até acontecer, mas tem que reduzir a tributação da pessoa jurídica, né? Tem que reduzir, como era antigamente. Em 85, quando eu entrei na Receita Federal, a pessoa física era tributada em 55% na tabela progressiva. O máximo da alíquota era 55%. Né? E a pessoa jurídica era tributada em 10%. Aí eles disseram, não, só que os lucros distribuídos eram tributados. Eles disseram, não vamos tributar os dividendos e vamos tributar tudo na pessoa jurídica para simplificar. Claro que simplifica. E agiliza a arrecadação e também tem menos pessoas para serem fiscalizadas, porque vão ser fiscalizadas só jurídicas, do que todas as físicas. Né? Mas foi uma opção naquele momento e agora estão querendo desfazer. Tudo é um mistério, vamos ver como é que fica também, por quê? Porque vai ser encaminhada dentro de 180 dias a proposta de alteração no imposto sobre a renda também. Né? Bom, eu espero que até lá a coisa não ande, porque ano que vem é ano de eleição municipal, né? E ano de eleição ninguém tem coragem para votar nada por conta da eleição dos parlamentares. Lá, no caso do ano que vem é prefeito e deputado estadual. Né? Essa coisa de tributação de direito vai diminuir a atratividade das empresas dos investimentos estrangeiros no Brasil. A minha opinião, eu estou ouvindo, eu estou acompanhando essa questão política e tributária e isso aqui, pacto federativo. A minha opinião pessoal é que eles estão destruindo tudo. Isso vai ser uma dissolução total do que está vendo hoje. Vai ser um caos. Enfim. Eu tenho esperança que não, né? Eu tenho esperança que depois apareça aí um milagre nessa lei complementar. A gente tem que ter esperança, né? Não, eu vivo de esperança. Na minha idade hoje, eu vivo de esperança. Já passei por todas, viu? E cada vez que eu penso que eu vou respirar, eu falo, puxa vida, como está ficando bonito o Brasil. Tem um negócio dele. Mas veja, o sistema financeiro que teve, ou seja, vai ter um sistema diferenciado de tributação. As indústrias já acham que vai ser uma maravilha para elas, por causa da acumulatividade plena. Eu até acredito que seja, mas se tiver condicionamento no pagamento, a indústria vai sofrer muito e o comércio vai sofrer também, porque eles não vão poder fazer a compensação do mercado. Bacana que eles falam que a ideia do discurso do politicamente correto. Então, cala de boca, fala que está tudo bem, que eu gosto, adorando. Você não pode criticar, né? Mostrar a realidade. Porque, veja, eu sou a favor de uma reforma tributária, né? Quem não é? Para simplificar, para melhorar, etc. Mas acontece o seguinte, que resta a gente saber se é essa proposta que está aí. Né? Ou seja, não, mas agora a pessoa vai saber quanto está pagando imposto. Eu disse, e para eu saber quanto estou pagando, eu vou precisar pagar mais, porque vai vir na nota. Agora vai vir na nota, né? 100 do produto, 25 do imposto, ou 30. Poxa, eu paguei 30, que bom, né? Entendeu? Então, é uma coisa que precisa se repensar, ou, de repente, vamos esperar a lei complementar. Aí onde é que está? Se a gente ainda não sabe bem como vai ficar, porque aqui você tem as linhas genéricas, porque vai tudo numa lei complementar que você não conhece, né? Senão até o CECIF, né, que foi quem fez essa proposta, o Centro de Cidadania Fiscal, ele até está publicando um livro sobre a lei complementar, para a gente conhecer o que é. Porque o que é que acontece? Eu estava na discussão com o Marcos Sintra, acho que há uns 15 dias lá no Rio de Janeiro, estava Everardo Maciel,
e estava a Melina, que é uma das idealizadoras desse sistema, e o Marcos Sintra mesmo disse, temos uma proposta de reforma tributária que veio de uma entidade privada financiada por empresas privadas também. Geralmente, todas as outras vinham do governo. Eles pegaram essa proposta, botaram diretamente lá no Congresso, e é isso que está sendo votado, e ninguém pode dizer como você estava falando. Ah, essa não está boa, não, então você não entende, você não é a favor do Brasil. Não, ontem eu até bati a foto, cheguei aqui, já tinha visto em Porto Alegre, em outros aeroportos, no aeroporto daqui também é assim. Reforma tributária, quem é a favor do Brasil, vota a favor, né? Um negócio. Ah, pura propaganda, assim. Eu cheguei em Brasília. Brasília também tem. Uma reforma, não. Aí eu bati a Com foto, base no quê? não, aí eu bati a foto, porque daqui a 5 anos, se foi bom, eu digo, ó, foi bom para o Brasil. Se não foi, eu digo, ó, tá vendo? Quem fez isso aqui, Eu né? avisei e estava dizendo que era a favor do Brasil que ele não votasse, né? Então, fica essas questões. Aí, veja, aí eles dizem, ó, o mais pobre vai ser desonerado com cashback, vai ter a devolução do imposto feito nota fiscal paulista. Lá. Eu sei o seguinte, que a gente informa o CPF, né, que é a forma deles controlarem a gente, você compra, quando chega no final do ano vai ter R$ 500 de devolução. Claro que eu vou atrás dos meus R$ 500, porque já que estão devolvendo, eu vou atrás. Né? Mas imagine as pessoas de baixa renda, como é que elas vão ter isso? Vai ser feito o auxílio moradia, auxílio família, vai ser o auxílio imposto agora, né? E quem vai receber isso? Lá, por exemplo, no Rio Grande do Sul, quem ganha até 3 salários mínimos, eles recebem R$ 400 por ano de volta a título de imposto pago. Ou seja, o pobre vai pagar um imposto mais alto também, a classe média quem vai sofrer com isso aí. Né? Você veja que ele já definiu um valor e uma faixa. Não, esse aqui foi do Rio Grande do Sul. Não, é uma coisa esdrúxula, porque se você está falando em devolução do que você pagou, você não tem que selecionar. Pague a quem é devido. Ponto. A Se o cara comprou tem. ganha 3 mil, 5 mil, 10 mil, 20 mil. Ah, mas aí é só para o mais pobre. Não, pois é, então é seletivo. Né? É o mais pobre, porque aí o classe média e rica é para pagar mais tributo, porque é o princípio da distribuição, da solidariedade, etc. Né? Eu até acho justo o mais rico pagar imposto. Sem dúvida. Como Agora, fizeram na França. quem é mais rico do O Brasil? rico vou taxar o rico. Que pegaram? Riqueza tudo levaram para fora. Acabou. Mas aqui dizem que rico é quem ganha acima de 7 mil salários. Ou 7 mil reais por mês. Eu achei ótimo, porque eu passei a ser rica, né? Nem sabia e passei a ser rica. Agora, veja só. Aumenta esse tributo em quem ganha 7 mil reais, quem ganha 3 mil reais, porque quem ganha 3 mil reais não vai ter de volta. Quem vai pagar essa reforma tributária? Classe baixa e classe média. Entendeu? Eu digo, rico é rico, nem está aí porque ele não consome essas coisas todas, né? Então, é uma tese. Eu vejo o seguinte, quem fez isso não sabe muito da prática, do dia a dia, né? É meio assim, tanto é que ele estava dizendo, prestador de serviço vai ter aumento total, né, de 300%, porque hoje ele paga 3,65 no PIS, mais 5% no máximo de ISS, ou seja, ele paga no máximo 8,65. Aí o que é que acontece? Ele vai passar para 25 ou 30 imediato. Ah, não, tem que pagar porque quem consome serviço é rico. Só que você tem prestação de serviço, tecnologia, contabilidade, limpeza em meio de cadeia. Ela dá o crédito, mas ela não toma crédito. Por quê? Porque mão de obra, que é o maior gasto dela, não dá crédito. Então, ela vai aumentar o produto e vai botar isso no preço. Né? E quem for consumir vai pagar. Aí falei do Conselho Federativo, que é o quarto poder, né? É o novo poder que vai gerenciar todo esse tributo, coordenar, legislar, divergência. Aí vem várias coisas em termos de litígio. Por exemplo, você tem o IBS, que é o Conselhão, a CBS é a União. Cada um vai dar a interpretação. Ah, mas a lei complementar é igual. Sim, dentro do mesmo órgão, a mesma lei não é interpretada, imagine em duas esferas de governo. Aí vem mais litígio. Né? Bom, eu faço parte do Conselho Superior de Direito da FEComércio.
E eu nunca vi, eu tenho até comentado, de uns 4, 5 meses para cá, a mudança de postura no sentido de como tratar essa questão, inclusive sobre essa área tributária, estão dando no Congresso lá, falando. Mas eles atualmente estão a favor porque eles eram a favor, né? Estão criticando, né? Porque ali como eu digo, é politicamente correto, mas o que era politicamente tão correto, ele está deixando de ser. Então, na verdade, estão, digamos, sendo mais claros naquilo que está acontecendo. Estando mais realista, né? Mais realista. Porque o que é que acontece? Quando a reforma apareceu, a proposta, até os parlamentares eles não sabem. Não. Eu tive com uma deputada mesmo que ela virou para mim e disse: eu não sabia, eu nem tive tempo de ler, mas o governador me pediu, eu votei. Isso ela disse na minha frente e tinha outras Não, pessoas. mas é assim mesmo. Não. Não, e os próprios senadores. É muito complexo. Por exemplo, você fala não cumulatividade, a gente teve com um senador lá em Brasília, né? E aí ele relator de proposta, tudo isso, aquela, mas ele não sabia o que era. Quando a gente falou, não, peraí, ainda, mas essa não cumulatividade está condicionada ao pagamento. Ele disse o quê? Aí pediu até para a gente fazer alguma coisa para explicar para ele. Porque quando chegou o texto, só quem entende mesmo no detalhe é que entendeu. Né? Porque as outras pessoas ficam lá só no discurso, vai ser bom para o Brasil, vai ser isso, vai ser, mas não é bom. Não. Eu conto sempre essa história, que eu fui dar uma entrevista para a CNN do Ceará e o pessoal ficou achando que eu era... é porque isso é coisa de um determinado político, achando que era isso. Eu não tenho um político, não sou nem de A nem de B. Né? Eu sou o seguinte, eu estou lendo e estou vendo, então estou falando, né? E para esclarecer. Agora, quem não quiser se esclarecer e vai só no discurso, aí já não fica na minha responsabilidade. Essa é a grande questão. Você vê que a mídia não sabe. Não sabe. Eles estão vendo, estão criticando, ou falando, opinando sobre uma coisa que eles não têm a mínima questão fundamentada para alguma coisa. Mas eu acho que agora as instituições elas estão preocupadas em olhar os detalhes, porque eu acho que antes tinha uma paixão em cima disso. Se você ama o Brasil, você é uma reforma. Acima de qualquer crítica, de qualquer problema. E hoje, que nem a indústria mesmo, que é uma super favorável à CNI, mas hoje essa questão da vinculação do crédito ao efetivo pagamento, eu acho que tem que ser uma mobilização de todo mundo, porque pode estragar toda a ideia, porque a ideia abstrata, de simplificar, de transparência, todo mundo é favorável, vai ser super favorável ao mercado, mas esses detalhes, e principalmente esse, pode estragar tudo até para quem está defendendo, né? A execução. Não, lá no debate mesmo no Rio, você estava lá. A menina disse assim, mas o prestador de serviço é simples, ele aumenta o preço e avisa para o adquirente assim, olha, eu aumentei, você tem crédito. Eu disse, realmente. Você vira para o outro e diz, olha, desembolse logo aqui o dinheiro do imposto, que você não sabe quanto é que vai descompensar, e eu aumentei meu preço. Eu não entendi de mercado. E aí vem a questão da concorrência, porque isso afeta, inclusive, as empresas do Simples. O Simples continua, mas elas vão dar um crédito menor. Mas ela bota isso no preço. Como? Quem vai comprar? Olha, eu tenho uma do lucro presumido que tem o mesmo preço da outra. Eu vou comprar de quem? De quem me dá crédito e o preço está menor. É o mercado. Né? Então, eu acho que está faltando. E aí é importante, Maurício, esses encontros para esclarecendo e as pessoas debatendo. E o seguinte, quem não acredita, leia, estude a proposta, porque aí fica lá o amigo do Uruguai, né? O Uruguai está aberto aí para todas as empresas e as pessoas que quiserem ir para lá. Ele está chamando Ele está aqui, está para lá, né? Aí, está aqui. Não está aparecendo. Está aqui, está aparecendo aqui, né? Então, o que é que acontece? O Uruguai está aí com um sistema tributário, né? Bastante favorável, ele está dizendo, venham para cá, né? E muita gente está saindo de lá, não é isso? Está indo para lá, está saindo dos países vizinhos e indo para lá exatamente por quê? Quem tem um sistema melhor atrai. Bom, aqui... Bom, só na mesma brincadeira, nós fizemos esse evento que eu mencionei juntos, né? O Alejandro lá do Uruguai com a Marielme. Ela falou um pouquinho de reforma tributária
E ele, no mesmo evento, falou sobre os benefícios lá para as empresas que querem ir para o Uruguai. Terminou o evento, tá todo mundo pedindo o cartão dele lá. Assim, eu tô saindo daqui, né? Pois é, mas aí quem termina perdendo é o Brasil. Exatamente. É o Brasil. Porque, veja, o pessoal fala mal de Zona Franca de Manaus, de benefício fiscal. Agora, com a empresa que se larga, vai abrir em Manaus, lá com toda a dificuldade de logística, etc., se não tiver incentivo fiscal. Aí diz, mas está tirando as empresas do Sul. Sim, não tira a empresa do Sul, tira nada. Lá faz parte do Brasil. Manaus, ela teve que não se desenvolver para deixar a floresta intacta, como o pulmão do mundo, e tem gente lá que é brasileira. E quem vai, como é que esses brasileiros vão viver se não tiver emprego? Aí depende do país do mesmo jeito. Então, eu acho que falta uma visão, para ser bem moderna, uma visão holística, né? Uma visão do todo do Brasil, para pensar como o Brasil, não como assim, não, norte, sul, leste, oeste. Sabe que essa visão holística, no meu entender, falta para os dirigentes sindicais, estou falando do empregador, e falta muito mais para o nosso Congresso. Eles não têm. Nós já tivemos lá, conversando com um e com o outro sobre isso, assim, como é que é? Não, não tive oportunidade. Ainda não. Você está entendendo? Como se aquilo agora ele tá tratando dos interesses dele lá. Eu não sei qual é. Então, quando isso acontecer, se vier a acontecer uma coisa dessa, eu quero ver como é que vai ser uma Fiesp, uma FEComércio. FEComércio está se mexendo. Fiesp ainda não vi. Estou dizendo que ela está achando bom. Vamos ver. Né? E os congressistas, com certeza, que a maioria lá não sabe o que está assinando. Não sabe. Não sabe. Isso não sabe. Não tem ideia, não tem essa visão. Vai mexer no imposto. O que é o imposto? Puxa vida, vai todo mundo pagar, isso em cadeia. Isso vai ter uma repercussão geral, uma repercussão nacional. Pô, vamos tratar disso? Ninguém faz. E é o dinheiro que vem para aquele meu primeiro slide, né? Para o gasto. Tanto é que a transição, e aí Maris perguntou, 8 anos, é exatamente por isso. Eles não sabem qual a repercussão, como é que vai ficar. Então é o seguinte, deixa como está, que a gente já sabe, e vamos começando aos pouquinhos, introduzindo o outro. Daqui a pouco eu olho, o novo deu certo, bom, aí eu posso tirar esses e deixar esses. Se não, vai continuar os 10. CPMF é o exemplo clássico do que foi. Era um imposto provisório para a saúde, nem terminou, melhorou nada de saúde, pagando. Depois virou IPF, que não era mais provisório, já era definitivo. Depois foi criada como contribuição e ficou aí anos a fio e de vez em quando se fala em voltar. Né? Agora veja, atenção, falei que vai aumentar tributo, mas temos os regimes específicos diferenciados. Olha, combustíveis, bens imóveis, serviço financeiro, concurso de prognóstico, parques aquáticos, parques temáticos, né? Porque eles têm regime especial, restaurante, ninguém sabe, né? Aí, veja só. Bom, saber a gente sabe, né? Logo bem feito, né? Isso é você que está dizendo, né? Eu só posso informar que eles têm o regime diferenciado, que a gente também não sabe qual é. Também, exatamente. Está entendendo? Porque isso tudo virá na lei complementar, né? Alíquota reduzida para educação, saúde, dispositivos médicos, medicamentos. Veja, hoje nós temos medicamentos que são isentos, né? Tem alíquota zero. Vão ter uma alíquota de 40% da alíquota. Então, imagina, se for 30%, vai ser a alíquota 12%, sem exceção. Né? Então, aí fica... Isso tudo vai bater no bolso de todo mundo. Né? Então... Já começa como filho, né? Em algumas reportagens, eles trouxeram que a carga tributária do Brasil está sendo revelada. Ou seja, pode ser 30, 33, o maior IVA do mundo, mas é porque está sendo revelada. Você está pagando muito, mas agora você sabe que está pagando. E aí é uma coisa interessante, porque o sistema se baseia na não cumulatividade, que é débito e crédito, né? Mas, por exemplo, empresas que têm mão de obra intensiva pessoa física não vai dar crédito, seja em qualquer área, né? Mas o prestador de serviço é que é o mais prejudicado, porque ele não tem custo para colocar. Ele tem o quê? Um aluguel, tem telefonia, etc., mas ele não tem
os insumos, como tem na indústria realmente, né, que tem. Então, qual é o maior custo dele? Os trabalhadores, os colaboradores, pessoas físicas. E essas não dão crédito. Então, empresa prestadora de serviço, na realidade, vai pagar a conta. E eles dizem, não, é para equilibrar, porque prestador de serviço pagava menos em relação à indústria. Não pagava menos. Eu tenho até alguns slides aqui, ó. Aqui, como é que acontecia? PIS/COFINS pagava 3,5 e ISS de 2 a 5. O total era 5 até 8,25. O IBS ele passa para 25 ou 30, depende. Então, você vê como vai aumentar aí, né? Sem direito a crédito, porque a mão de obra, pessoa física não paga, né? E lucro presumido, que hoje quem está no lucro presumido, que pagava o imposto não cumulativo, que pagava 3,5% de PIS/COFINS, vai passar para os 25% também. Se for indústria, vai ter crédito, comércio, mas se não for, vai ficar com a tributação total, vai arcar com isso aí. Aqui é um quadro para mostrar que não é verdade, porque o prestador de serviço, ele paga menos do consumo, mas ele paga muito INSS, paga muito a Previdência, imposto sobre folha da mão de obra. Então, você vê que, na realidade, ele não tem uma diferença muito grande hoje, né? E aí vai continuar pagando um alto imposto de folha e vai ter o aumento disso aí. Então, o prestador de serviço ele vai pagar realmente, vai pagar a carga tributária. O simples é outra coisa absurda, né? Porque ele não acaba, mas vai dar o crédito proporcional ao recolhido. Como ele recolhe menos, ele vai dar um crédito menor. Isso vai afetar mais ou menos 50% das empresas brasileiras, né? E que geram muito emprego. E aí eu digo sempre que mais ou menos 50% das micro e pequenas empresas são mulheres, ou seja, 25% das empresas nacionais, elas são assim. Então, é daí que a gente espera o grito nacional. É. Pois é, mas as pessoas estão iludidas. A questão é essa, as pessoas estão achando, não, vai ser muito bom para o Brasil, vai ser tudo, e as pessoas acham que vai ser. Você vê mesmo lá na votação, vou votar a favor do Brasil. Na hora que eles votavam, assim, vamos votar para gerar mais emprego, para atrair investimento. Com base em quê? Não tem o mínimo. Né? E aí eu aponto o seguinte, ó, gasto público não diminui, então não vai diminuir nunca a tributação. Então, se você quer realmente diminuir tributo, que o povo sempre que quando fala em reforma, o povo pensa assim, agora vai diminuir o tributo pago. Não vai diminuir nada, vai aumentar. Isso vai bater feio na classe média, né? Porque o pobre diz que vai ter de volta o imposto, mas a classe média não vai. E não reduz o gasto. Você vê que até a proposta de reforma administrativa que tem aí, ele não diminui a máquina inchada do Estado, nem cobra eficiência, né? E aí tem que reduzir tributo sobre folha de salário, senão o prestador de serviço vai ter uma alta carga, e quer queira, quer não, isso leva à sonegação, porque as empresas deixam de faturar formalmente, e hoje está até muito difícil fazer isso. Por quê? Porque o sistema bancário é totalmente controlado, né? Eles apresentam bancos, cartão de crédito mensalmente, apresenta a DIMOF para a Receita Federal, então passou por banco, não tem muito como fugir, né? E o período de transição, teria que haver um período de transição, não pode o prestador de serviço passar de 8 para 30 imediatamente sem crédito, né? Então, isso precisa ter um período de transição, um alíquota que amorteça aos poucos, né? Porque senão isso vai dar um baque nas empresas prestadoras de serviço. O crédito presumido por simples, é isso que eu estou defendendo, né? Porque o crédito presumido no valor, senão vai afetar a concorrência de tudo quanto é empresa do simples, ela vai ser forçada a sair do simples, né? E aí a segurança jurídica, com o conselhão, que é esse quarto poder, né? E o contribuinte, o que é interessante, ele lê, interpreta e só depois de 5 anos, estou terminando que o nosso tempo está acabando, né? Depois de 5 anos que é fiscalizado, né? E vamos ter interpretação divergente dos fiscos, do contribuinte, decisões judiciais, a duração do processo, o IBS não obedecerá a anterioridade nonagesimal, ou seja, pode subir no final do ano. E aí o que é interessante, essa contribuição que os estados estão criando, ela vai ser cumulativa,
tá? Ela vai ser tributada na origem para sempre, ela foge totalmente. Isso foi o governador que chegou lá de última hora e conseguiu aprovar essa contribuição para os estados, e ela viola tudo quanto é princípio da reforma, né? Então, aqui são algumas soluções que eu coloco. E, gente, eu estou trazendo essa forma para que as pessoas se alertem, porque está todo mundo embarcando no discurso de que vai ser bom para o Brasil, de que vai ser... Está lá, na tela ainda está lá meu slide. De que vai ser bom para o Brasil, de que vai atrair investimento, e, na realidade, não é isso que acontece. Então, é importante que vocês se informem, que vocês estudem, que vocês vejam a repercussão em cada empresa, né? Já tem empresas criando um sistema paralelo de organização do controle fiscal. Né? Por quê? Porque as mesmas pessoas não podem ter dois. Ou seja, um só cuidar de tudo, como é que vai ser? Vão ter que ter dois? Será que todo mundo vai poder ter esses dois sistemas paralelos para organizar em um? Ou um vai fazer assim, não, vamos fazer isso aqui por aqui, e agora vamos pegar esse mesmo fato e fazer pelo outro. Vai ser um complicador grande. Mais gasto com A burocracia. apuração fiscal, né? Exatamente. Fica à disposição. Ó, o Marcelo entrou lá também, Marcelo, que é a nossa outra diretora. Nossa, as meninas também, a Marisa, a Emanuele. Lá o pessoal da Mulheres do Brasil. Ah, a Dácia entrou também ali, ó. Ah, a Daça tá onde? Estava aqui, eu vi a apresentação toda, que na hora de você caiu, mas já estou de volta. A Daça é nossa também dirigente do núcleo, né, de tratados, mas aí no núcleo a gente está fazendo assim, todo mundo se inteira de tudo para não ficar tudo seccionado, né? E tem a Daça, tem a Marcela Berg, que está ali também, né? Tem a Carolina. Que bom. Bom, não sei se tem Olá, mais bom alguma dia, pergunta. bom dia. Estou aqui Nós quietinha, estamos- acompanhei a apresentação. Infelizmente não pude estar com vocês aí pessoalmente, porque estou com a filha doente aqui, mas parabéns, Mary, mais uma vez uma aula para nós. Obrigada, viu? Obrigada a você, querida. Ontem a gente mandou uma sugestão lá para a audiência pública sobre registro de empresas, né, que algumas coisas que teve uma mudança, né, e entrou a audiência pública, a regulamentação, e a gente já mandou algumas sugestões, a Marcela e a Das, a gente conseguiu montar, depois eu passo para você. Aliás, já passei Já para passou. você, né? E a gente está aberta a contribuições, perguntas, etc., sugestões, críticas, tudo que tiver, a gente está aqui de coração aberto para receber, porque a gente acha que todo mundo só tem uma intenção, melhorar o sistema que a gente vive, inclusive não só o tributário, o sistema jurídico, de regulação, etc., porque as empresas passam por todas as dificuldades, e isso gera insegurança jurídica. Hoje nós temos 5 trilhões de reais só no contencioso, e não é só negador, é divergência de interpretação, que eu acho que vai piorar muito. São 39 milhões de processos no judiciário. Isso abarrota o judiciário, que depois ninguém sabe como vai julgar. Então, pela experiência, a gente vê, começa a discussão do jeito, muda a jurisprudência, eles mesmos julgam do jeito e depois muda a jurisprudência. Então, uma das coisas perversas também que eu acho é a questão da insegurança jurídica que nós temos no Brasil. Então, as empresas, que é outro fator que não atrai investimento, é exatamente você não sabe o que vai acontecer. Então, você paga um tributo hoje, ou entra na justiça, é inconstitucional, é constitucional, você deixa de pagar porque é inconstitucional, que aconteceu no ICMS sobre a base de cálculo PIS/COFINS, né? Então, muita gente brigou, e aí vocês disseram assim, quem entrou para brigar tem direito, quem não entrou não tem direito por conta da modulação. Então, são coisas que precisava também o judiciário passar por um ajuste nessa questão das decisões, que isso tudo afeta a economia. Aliás, Se para a gente, se para os brasileiros é complicado entender, imagine estrangeiro Exatamente. que quer investir aqui. Eu ia comentar isso, sabe, Madi? A gente, há um tempo atrás, fez um estudo de impacto de reforma tributária, né?
E você vê, tem alguns indicadores internacionais que falam sobre qualidade de ambiente de negócios dos países, né? Um deles é o do Banco Mundial, que É, apesar de ter passado alguns perrengues aí nos últimos anos, ele ainda é um critério relevante. a última vez que eu vi, o Brasil era 171. Então, mas acontece o seguinte, você vê que os três pilares da reforma tributária, se não me engano, é redução de carga tributária, atração de... Então, Simplificação, atração de investimento e emprego. Eles simplificação, atração de não investimento e falam mais emprego. que já viram que vai reduzir. Então, simplificação a gente já viu que não vai ter. E atração de investimento e emprego depende da qualidade do ambiente de negócio. E um dos principais itens que compõem o indicador de qualidade de negócio na área tributária, você pega lá no ranking do Banco Mundial, eles analisam o quê? Eles analisam quantidade de processos para você arrecadar tributo, o custo para arrecadação do tributo, não o custo do tributo, o custo do processo, das obrigações acessórias, tudo. A transparência e a segurança jurídica. São todos indicadores que compõem a nota no índice. Ou seja, com tudo isso, o que a gente consegue perceber? Que a gente vai cair no índice. Ou seja, aqueles dois elementos, que é a atração de investimento e aumento de emprego, na verdade, estão fazendo o oposto, né, do que a gente está buscando. Porque a insegurança jurídica, a empresa muitas vezes ela diz, eu pago alto, mas sei que estou pagando, tá, vai até aqui mesmo. Então, a insegurança jurídica, você paga alto e você ainda não tem certeza de como aquilo vai ficar, né? Então, isso não é bom para a questão de investimentos e para gerar emprego, porque sem investimento você não gera novos empregos, né? Então, me preocupa essas regiões que eles estão querendo acabar os incentivos fiscais, porque não tem Vitória como. mesmo, sobrevive. Vitória do Espírito Santo, ele vive de fiscal e não produz nada, entendeu? Então, como é que vão ficar? São brasileiros que estão lá e governos, máquinas inchadas que precisam de recursos. E os recursos só vêm num único lugar, no nosso bolso. Muito bom. Bom, eu acho que nós vencemos o tempo aqui já. Eu queria agradecer muito, Maria, mais uma vez estamos juntos aí, batendo um papo sobre esse assunto que é tão importante. Eu espero que isso aqui, né, além de toda a turma que está aqui presencial e no online, eu tenho certeza que isso aqui vai também ser repercutido aí dentro do nosso site, nas redes, e que a gente consiga com isso, talvez, alguma melhora desse processo aí, né? Quem sabe? Mobilizar pessoas para Exatamente. cobrarem, né? Porque eu acho que o parlamentar ele só anda com cobrança do cidadão. E eu reforço uma coisa, a Maria não está aqui só esbravejando, né, para o ar. Ela faz parte oficialmente dos grupos de discussão lá no Senado, da reforma, ou seja, todo esse assunto está sendo levado oficialmente também, né? Tá? Sugestões, veja, não são só críticas, são sugestões para melhoria, né? Exatamente. Apontando os pontos que, se não forem alterados, isso vai causar repercussão negativa. Não, mas eu digo isso porque a gente vê muito no Brasil isso, as pessoas reclamam de muita coisa, mas ninguém faz nada para ajudar, né? E aqui nós estamos num grupo que realmente arregaça a manga e contribui. Nesse ponto, o Maurício até já, em nome do IBRI, me colocou lá junto aos senadores para representar o IBRI nas discussões para mostrar exatamente como melhorar, ou seja, para contribuir e não para só criticar. Perfeito. Então, muito obrigado a todos e nos vemos aí na semana que vem. Obrigada, Maurício. Obrigada, Marielbe. Foi ótima a palestra, a conversa. E acho que é isso, né? A gente está aqui para somar, para colaborar e cooperar com essa A reforma. nossa assessora parlamentar lá Obrigada pelo também convite. já tem dado grandes contribuições, né? Por isso que eu trouxe para aqui, para engrossar nosso. Além de ser professora doutora também, ela tem livro escrito tudo e conhece bem essa matéria tributária, né? A Marcela Beck também, a gente formou um time de mulheres arretado, como a gente diz em Pernambuco. Muito bom, muito bom. Perfeito, muito obrigado. Tá, obrigada a vocês. Tchau. Boa semana, viu? Boa semana.